Olá, o Especial Tá Explicado tá começando agora. Acompanhe comigo os assuntos desse fim de semana. Para começar, vamos falar sobre a estrutura complexa, formada por diferentes instâncias e graus de jurisdição, que é o Poder Judiciário brasileiro. Quase no topo estão os tribunais superiores. Você vai saber quais são e como atuam aqui no país. A recente descoberta de uma quadrilha no Rio de Janeiro que deu golpe de bilhões de reais por meio de uma suposta pirâmide financeira acendeu o alerta dos investidores. Você sabe como reconhecer essa fraude e quais os riscos que ela representa? E por falar em investidores, sabia que mais de 1,5 milhão de brasileiros estão cadastrados no Tesouro Direto? O investimento é considerado o mais seguro do país. Eu vou explicar também sobre os diferentes títulos públicos e como investir. Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. O Poder Judiciário tem a função de garantir a aplicação das leis, assegurar os direitos e resolver conflitos. Na base estão as varas de primeira instância, que são consideradas a principal porta de entrada do Judiciário. Acima delas estão os órgãos de segunda instância, que são os tribunais de justiça, os regionais federais e os especializados. Por meio deles, é possível contestar decisões dos juízes de primeira instância. Neste caso, os recursos são julgados pelos desembargadores de forma colegiada. Caso alguma das partes não concorde com o veredito, ainda é possível recorrer aos tribunais superiores. Considerados órgãos de terceira instância, embora esse grau de hierarquia não exista formalmente, cabe a esses tribunais uniformizar a jurisprudência e pacificar divergências. Existem 4 no Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho, responsável por conciliar e julgar conflitos trabalhistas. O Superior Tribunal Militar, ao qual cabe processar e julgar os crimes militares. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça, ou STJ, é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis em todo o país. É a mais alta instância da justiça comum para a solução definitiva de casos civis e criminais. Além de julgar recursos, o STJ é também a instância que julga crimes comuns praticados por governadores, desembargadores, procuradores, dentre outras atribuições. Já o Tribunal Superior Eleitoral, ou TSE, atua na apuração de crimes eleitorais, fiscalização de propaganda e impugnação de candidaturas. O tribunal também é responsável por conduzir e administrar o processo eleitoral. Acima dos tribunais superiores está o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, responsável pelo cumprimento da Constituição. A Corte julga recursos e também é foro privilegiado do presidente da República, do vice-presidente, dos membros do Congresso Nacional, de seus próprios ministros e procurador-geral da República, dentre outras autoridades. Tá explicado. Pirâmides financeiras são modelos de negócios que lucram com base no recrutamento de novos participantes, sem que haja a real comercialização de algum produto ou serviço. É uma prática proibida no Brasil e considerada crime contra a economia popular, uma vez que visa ganhos ilícitos mediante especulações ou processos fraudulentos. Para atrair os clientes e ocultar a fraude, geralmente são usadas empresas de fachada. Veja o exemplo do possível caso de pirâmide financeira que está sendo investigado no Rio e que movimentou bilhões por meio de um esquema ilegal de criptomoedas. Os clientes contratavam uma suposta corretora de Bitcoin para investir nos ativos, mas, em vez disso, a maior parte do dinheiro ia para a conta dos suspeitos. O falso retorno dos investimentos era pago com parte do dinheiro de contratos de novos clientes que permitiam, assim, a continuidade da fraude. A quadrilha atraía as vítimas com a promessa de lucro mensal de 10% sobre o valor investido. E aí está um dos principais sinais de que você pode estar diante de uma pirâmide financeira. A promessa de ganhos fáceis e lucros altos.
Outra situação que merece atenção é quando a empresa anuncia ganhos extras mediante indicação de novos clientes ou vendedores. É preciso que fique claro qual é o produto que está sendo negociado. Se a empresa é desconhecida e não for fácil encontrar informações sobre ela e seus donos, cuidado. É possível que o CNPJ só esteja sendo usado para disfarçar o esquema fraudulento. Fique atento aos sinais. Muitas vezes, as vítimas só se dão conta que estão envolvidas em uma fraude quando a pirâmide deixa de atrair novos clientes e, com isso, se torna insustentável. Isso porque, sem a entrada de mais recursos, não há como remunerar quem já está dentro do esquema. Assim, o sistema entra em colapso, resultando em prejuízos para milhares de pessoas. Para evitar cair nessa armadilha, pesquise sempre sobre o negócio antes de investir e não se deixe enganar com promessas de ganhos exorbitantes, muito acima da média dos índices de rentabilidade praticados no mercado financeiro. Tá explicado. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3, a Bolsa de Valores brasileira, que consiste na venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Os títulos são papéis emitidos pelo governo federal com o objetivo de captar recursos para financiamento da dívida pública e de atividades governamentais. Como são ativos de renda fixa, com regras e taxas definidas no momento da compra, sabe-se desde o início as condições sob as quais o dinheiro vai render. Além disso, todas as aplicações são 100% garantidas pelos cofres públicos. E, por isso, esse tipo de investimento é considerado o mais seguro do país. Com R$30 já dá para começar a investir. E a liquidez é diária, o que significa que é possível resgatar os investimentos a qualquer momento. Os títulos do Tesouro Direto podem ser divididos em 3 categorias e a melhor aplicação vai depender dos objetivos do investidor. Os pré-fixados são aqueles com taxa de juros fixa. A principal vantagem deles é que o investidor sabe exatamente o valor que vai receber ao final da aplicação, no vencimento do título. Hoje, a rentabilidade anual desse investimento está na casa dos 10%. O Tesouro Selic são títulos pós-fixados com rentabilidade atrelada à Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Isso significa que quanto mais a Selic subir, maior a rentabilidade. As projeções de mercado apontam para uma taxa de 8% no fim do ano. E, por fim, o Tesouro IPCA. Esses títulos oferecem rendimento igual à inflação, mais uma taxa pré-fixada de juros. Isso garante uma rentabilidade sempre acima da inflação. Para investir em títulos públicos é preciso ter CPF e conta corrente ou poupança em qualquer corretora ou banco e se cadastrar no Tesouro Direto. Entre as vantagens desse tipo de investimento estão a segurança, já que a possibilidade de o Estado quebrar é muito menor do que no caso de empresas privadas, e a liquidez diária, que permite o resgate a qualquer momento. As desvantagens são a possibilidade de prejuízo se o título for vendido antes do vencimento e a baixa rentabilidade em curto prazo. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.